Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, está iniciando o Debate Guarulhos, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Major Edson Miguel, major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Geraldo. Eu agradeço o convite de estar aqui. Gostaria de cumprimentar também o Daniel Viso e estar debatendo sobre um tema que é de grande relevância. Para começar o debate hoje, você pode participar com ele. No decorrer do exercício de sua função, participou de inúmeras ocorrências de destaque, sendo condecorado com a medalha centenária da Rota, medalha Valor Militar no grau bronze, além de possuir laurea de mérito pessoal em primeiro grau. Poucos são agraciados com essa distinção que é outorgada àqueles que enfrentaram o crime ou uma situação de grande adversidade com inteligência e destemor. E por isso, mereceram o reconhecimento da corporação da população paulista. Após 28 anos de trabalho na Polícia Militar e 3 anos e 8 meses trabalhados na iniciativa privada, encerrou uma fase na vida profissional. E aí, Major, essa sua experiência profissional de relevância, o senhor vai entrar numa disputa eleitoral em Guarulhos, que vai ser um ano dos mais difíceis, mais de 1.200 candidatos, se mantiver o que aconteceu na eleição passada. Este desafio tem o apoio da família? Sim, com certeza, né? É muito importante você ter a família, que é a base, né? Eu costumo dizer que a família é como se fosse na polícia, né? Tem duas estruturas básicas, que é a disciplina e a hierarquia. Se você não tiver uma estrutura da família, de amigos, para dar esse suporte, fica difícil você vencer qualquer tipo de desafio, né? Eu acredito que não só na política, mas na vida como um todo, você tem que ter o apoio familiar, né? E, de fato, é um grande desafio. Eu que trabalhei durante 30 anos na Polícia Militar, ingressei e comecei a minha carreira aqui em Guarulhos, inclusive, né? Como soldado, passando por todas as graduações, como cabo, sargento, chegando ao oficialato. E tive a oportunidade, inclusive, de estar trabalhando em diversas unidades, né? Entre elas, trabalhei durante 8 anos na Rota, trabalhei no Batalhão de Choque, trabalhei na Zona Norte, na Força Tática. Fui professor, instrutor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E fiz questão de vir encerrar a minha carreira aqui em Guarulhos, né? Porque foi aqui que eu iniciei a minha carreira profissional. Moro aqui em Guarulhos há 52 anos, então fiz questão de vir encerrar minha carreira aqui em Guarulhos. Agora, Major, qual vai ser a sua plataforma? Eu tomei conhecimento que o senhor tem um projeto de segurança pública para a cidade de Guarulhos. A sua temática, a sua caminhada em busca da atenção do eleitorado vai ser segurança pública? Na realidade, o vereador ele tem que legislar dentro da área da saúde, da educação, em todas as áreas. Obviamente que a gente, por ser aí dentro desse segmento de segurança pública, a gente tende também a trabalhar com os olhos voltados para a segurança, que reflete de uma forma geral em todas as outras áreas, né? E durante o tempo que eu comandei a companhia, eu pude observar que muitos dos problemas que acontecem na área, a gente acompanhava isso dentro dos CONSEG, que são os Conselhos de Segurança, as demandas que ocorriam ali, nem sempre eram problemas direcionados ou voltados para a Polícia Militar. Eram problemas que eram ligados a problema do município, né? Problema voltado para a área da fiscalização, do poder de polícia, a questão de bares, essa perturbação do sossego, a questão da depredação do patrimônio municipal. Enfim, o município ele tem muito a contribuir. Major, o senhor viu atentamente a questão de segurança nos condomínios, os assaltos e os arrastões. O que fazer? O senhor foi um homem da Rota, ou seja, um homem que enfrentava o perigo sem medo. Pense em alguém que não tem medo, é o Major, né? Porque quem trabalha na Rota enfrenta desafios diários e permanentes. No caso de assaltos nos condomínios e arrastões, o que fazer? Condomínio é um grande problema, né? Porque quando
se mora num aglomerado de pessoas, as pessoas têm que abdicar, né, de alguma... da sua segurança própria em relação do coletivo. E muitas vezes as pessoas acabam questionando os modelos de segurança que já existem nos prédios, o que facilita a entrada dos criminosos. Como bem dito pelo Daniel Viso, tem as normas, os porteiros têm que estar atentos, a questão de identificação dos veículos, a identificação das pessoas, né? Os condomínios, ele deve ter ali uma área de acesso ali, como se fosse aquela gaiola onde ela passa a identificação, para evitar, né, entrar pessoas indesejadas. Enfim, são várias as providências que devem ser adotadas. Dentro do condomínio, a parte da segurança é referente à segurança privada dos próprios condôminos. A área externa, sim, feita pela Polícia Militar, que tem essa obrigação de fazer o policiamento no entorno do condomínio. Mas o grande problema, pelo que a gente observa, principalmente em área de condomínio, é exatamente essa falta de seguir exatamente as normas, né? E aí tem que analisar cada caso, cada condomínio, as falhas que existem na área estrutural aí, que facilita o acesso dessas pessoas, e ter um controle efetivo aí, a partir do controlador de acesso, a partir do segurança, a partir dos próprios moradores, né? Existem várias coisas que podem ser feitas aí para se evitar que aquele condomínio seja um atrativo para... Hoje na Câmara Municipal temos um representante da Segurança Pública, que é o atual secretário de Segurança, Gilvan Passos, né? Temos apenas um representante, se não me falha a memória. Major Miguel, hoje, com a sua experiência de rota, com a sua experiência em segurança pública, o senhor desenhou já um projeto para esta caminhada que vai ser longa. Como é que o senhor pretende mostrar para a população que, sendo representante dela na Câmara Municipal, o senhor vai fazer diferença? Esse projeto que a sua equipe montou está dentro daquilo que é possível ser feito no município? Exatamente, né? Eu acho que a área de segurança é uma integração, né? Tem que trabalhar em conjunto, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, toda a força de segurança tem que trabalhar conjuntamente, cada um dentro da sua competência, né? Como eu disse, eu observava que em determinados locais ocorria determinados delitos, não pela ausência de policiamento, mas pela estrutura física do local. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comandava a primeira companhia, e essa companhia ela era responsável pelo policiamento aqui desde o centro de Guarulhos até a região da Ponte Grande, hoje já existe uma outra companhia. É 7, né? É a quinta companhia. Quinta companhia. Quinta companhia. Era a primeira, e nós também fizemos um trabalho à época, em razão aí do tamanho da área e da diversidade que existia dentro dela, para fazer essa divisão. E graças a Deus ocorreu essa divisão. Hoje existe uma quinta companhia e a área ficou dividida. Mas quando eu estava comandando lá, vou dar um exemplo do que aconteceu. À época tinha ocorrido um estupro e eu tinha sempre esse hábito de ler todos os boletins de ocorrência e verificar os modos operantes, como acontecia aquele determinado crime. E eu observei que ocorreu um estupro. Fui até o local averiguar o que estava acontecendo ali, o que favorecia aquela situação. E observamos na época, que era inclusive próximo ali à região do Estela Maris, que existia uma obra em construção, né? E aí o criminoso ele se aproveitava do horário, que normalmente por volta das 5h30 da manhã, né? Pouco movimentação na rua, as mulheres que se deslocavam sozinhas até os pontos de ônibus e onde estava acontecendo esse crime. Então, de posse dessas informações, nós montamos à época lá uma campana, conseguimos prender esse cidadão. Mas, ou seja, o que facilitou, né, o acontecimento desse crime ali no local era exatamente a estrutura. Era uma obra inacabada, que deveria estar fechada. Então, isso é um papel do município que pode contribuir com essa questão, não só, né, de obras como praças, algumas vielas que a gente observa, né, matagais, falta de iluminação. Isso é um fator aí que favorece o criminoso. Eu costumo dizer que para a atuação do crime você tem um triângulo do crime. De um lado você tem um ambiente que favorece, do outro lado você tem o senhor criminoso, do outro lado você tem a vítima em potencial. Agora, Major, em relação a homicídios, né? Nos últimos 3 anos, o que vem acontecendo? Aumentou, diminuiu? O senhor tem esses dados? Sim, tenho.
eu tenho os dados aqui, inclusive, não só do homicídio, como latrocínio, estupro, Por roubos, favor, fique né? à vontade. Então, só para você ter uma ideia, em 2018 nós tínhamos registrado lá 17 homicídios. Em 2019, isso aí caiu para 14, uma redução considerável. Latrocínio, basicamente nenhum. Estupro também teve 10 em 2018 e teve uma redução em 2019 para 7. Né? Roubos, teve em 2018 846 ocorrências de roubo, caiu para 711. Né? Roubo de veículos também caiu. Então, há uma diminuição aí de todos os indicadores criminal, que é, inclusive, uma preocupação constante do comandante do policiamento, né, com o comandante do batalhão e, por sua vez, também do comandante da companhia, que é responsável por uma área territorial, de abaixar os indicadores criminais. Né? Em Guarulhos, inclusive, existe não só em Guarulhos, mas existe uma bonificação trimestral para aqueles que conseguem manter a diminuição desses índices. E a polícia, aqui em Guarulhos, por 2 ou 3 anos consecutivos, ganhou exatamente por conseguir diminuir esses indicadores criminais. Vamos lá. Sabe quais são as regras que vão vigorar nas eleições municipais de 2020? A eleição marcada para 4 de outubro será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras. Por exemplo, partidos, para participar das eleições, o partido tem que registrar o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes. Olha só, coligações. Como já falei, candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para as disputas das eleições. No entanto, as coligações partidárias estarão proibidas para as eleições proporcionais, nesse caso, de vereadores. Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para distribuição das vagas. O que o senhor achou dessa mudança, Major? Eu acho excepcional. Acho que cada partido ele tem que lançar seus próprios candidatos. Né? Nada mais justo que cada partido, já que é constituído, né, ele consiga aí ter 51 candidatos, né, conforme são 35 masculinos e 16 mulheres. Né? Eu acho justo, né? Eu acho nada justo, porque assim, quem tem essa pretensão de sair candidato para o partido não vai ser surpreendido lá no final, dele fazer uma coligação com outro partido e trazer outras pessoas lá, né? Já vereadores de outro partido, o que acontece aí, já aconteceu em eleições passadas. E como fazer campanha sem trio elétrico, sem carro de som, sem camiseta? E aí? Eu acho que realmente a legislação ela regulou muito bem algumas coisas, mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que cochichar que é candidato, né? Que é para candidato, né? Vai ter que falar na orelha que você não pode mais fazer praticamente nada. Eu sou contra, obviamente, a questão de outdoor, porque isso aí é questão financeira, aquele que pode mais pode colocar 10 cartazes aí nas entradas da cidade e não tinha tamanho, não tinha, né, essa questão de pintar muros, etc. Tal. Então, de uma forma geral, isso vem a igualar aqueles que têm menos recursos financeiros. Né? Mas eu acho que tem certas coisas aí, como está oferecendo o brinde, essas coisas também não sou favorável. Mas tem que também ter um bom senso, né, de poder levar essa campanha e poder você não ser punido por algumas questões. Obviamente, né, que se a gente for observar uns tempos atrás, o pessoal colocava essas propagandas nas calçadas, impedia inclusive o ir e vir das pessoas, colocava, não existia uma regulamentação. Mas mesmo hoje em dia a gente observa que ainda sendo proibido, algumas pessoas acaba não obedecendo isso. Eu acho que já cabe à população também a ver que ele já não cumpre uma norma antes ali de se eleger, né, que sai depois de eleito e fazer alguma coisa. Eu acho que, antes de mais nada, o cara tem que ser um cumpridor da norma, tem que ser um cumpridor da sua experiência, Major Miguel, o senhor falou que trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, inclusive ontem aqui, o Gilvão Passos, secretário de Segurança, falou que no próximo dia 18 vai ter um trabalho em conjunto da Guarda Municipal com a Polícia Militar, a Polícia Civil, até porque em Guarulhos ficou pronto a cerca elétrica, o que vai ajudar muito a encontrar carros roubados e por aí afora.
O senhor acredita que com a sua experiência na área da segurança pública, o senhor poderá ajudar a cidade de que maneira? Eu sou favorável, como eu disse, à integração das forças, né? E isso favorece aí a população de um modo geral. Se você tivesse um ambiente único, em onde você concentrasse ali, né, a Guarda Civil, a Polícia Militar, né, e a Polícia Civil, hoje nós temos aí um atendimento 190 que cai, né, na Polícia Militar. E não cai lá para o GCM. 56. Ou 56. E vice-versa. Então isso seria uma forma de você poder de uma forma melhor aplicar os meios que você tem à mão. Ou seja, se você está ali no local, recebe uma determinada ligação, você consegue verificar se aquele tipo de atendimento pode ser a guarda, que pode ser o resgate, ou que vá a viatura no local. O SAMU, o que muitas vezes não acontece essa comunicação. Então isso acaba dificultando, né, o meio chegar de uma forma mais rápida. Só para você ter uma ideia, o Copom de São Paulo, ele recebe cerca de 38 mil ligações por dia. 38, meu Deus. 38 mil ligações por dia. São 32.500 chamadas 190 e são 5.500 chamadas 193. E dessas chamadas são geradas aproximadamente 16 mil ocorrências. Isso dentro de São Paulo. Né? Então é um número muito grande. Agora, aqui na região de Guarulhos, né, se houvesse uma distribuição melhor desses meios, muitas vezes a população lembra de ligar o 193, mas esquece de chamar, por exemplo, o SAMU. Né? E muitas vezes você utiliza o serviço ali do bombeiro, quando na verdade você poderia estar utilizando ali o SAMU e deixando o bombeiro para outros tipos de atividade e vice-versa. Né? Como para a polícia também, haver uma integração na guarda, resolver alguns tipos de demandas. Né? A gente recebe muito, e como eu citei dentro desse meu trabalho, um grande problema é a atuação do poder de polícia do município. Né? O poder de polícia do município. Porque quando chega aos finais de semana, é enorme o número de ligações que se recebe via 90 de chamada de perturbação do sossego. Né? Perturbação do sossego. Então você acaba direcionando ou tirando a polícia da sua atuação, que deveria estar combatendo o crime, uma situação mais violenta, para ir lá porque o cidadão está com som um pouco mais alto, porque aquele bar está com som alto. E isso cabe o quê? A fiscalização da prefeitura. Então tem que trabalhar um trabalho conjunto do fiscal da prefeitura, com a guarda municipal, fiscalizar se o cidadão tem um alvará para funcionar, fiscalizar o horário que ele pode funcionar. Muitas vezes ele tem, sim, alvará de funcionamento para funcionar até meia-noite, por exemplo, mas funciona até as 4 da manhã. E aí você vai cair num problema, como eu vi recentemente aqui no Consegue Centro, né, o cidadão dizer que não pode atuar depois das 2 horas da manhã porque não tem fiscal de plantão para atuar. O que eu acho praticamente um absurdo, porque todo cidadão ele paga o seu imposto, né, e deve ter o serviço também prestado. Então não tem fiscalização porque o fiscal não recebe hora extra para trabalhar depois das 2 horas da manhã. Absurdo. Então é penalizado aqueles, né, determinadas pessoas e outras não. Então esse poder de polícia, esse poder de fiscalização, isso aí resolveria muito, se houvesse essa fiscalização, que ia evitar o acionamento de um 90, de uma viatura para deslocar para o local, porque está com som um pouco alto. E às vezes o cidadão que foi roubado, que ele foi furtado, que ele vai reclamar que houve uma demora, né, para o atendimento de ocorrência, e muitas vezes a viatura está empenhada nessa situação, ou numa desinteligência, como a gente costuma dizer, que é a briga entre marido e mulher, né, que na maioria das vezes não é um problema de polícia, a não ser que haja agressão, violência à pessoa, né, mas aí é um problema simplesmente de discussão. Então são coisas aí que daria para você tentar minimizar se houvesse essa integração, um centro de inteligência onde atuasse essas forças e você poder... Ou seja, com o seu conhecimento, e é importante quando você discutir qualquer tema com a população, você ter uma sustentação daquilo que você tem de projeto, porque você, no seu caso específico, Major, 30 anos de polícia, trabalhou na rota, então não tem medo do perigo.
nas suas considerações finais, como é que o senhor, além das redes sociais, como é que o senhor pretende levar essa mensagem para a população? Eu tenho, dentro das redes sociais, procurado dar dicas de segurança, né? Então, as pessoas, inclusive, se quiser seguir Major Edson Miguel no Facebook, também no Instagram e também no YouTube, eu dou algumas dicas de segurança. E procuro também dar palestras sobre segurança primária, sobre segurança em condomínio, sobre vizinhança solidária, que é uma outra área também que a gente procura orientar as pessoas, porque eu acho que isso tudo facilita na questão da segurança. Quando a cidade está sendo vigiada, monitorada, facilita inclusive também, né, para a atuação e inibe a situação da criminalidade. Você citou ainda a questão da cerca elétrica. Dentro desse projeto, eu previa que todas as entradas e saídas do município, você tivesse lá, como você vai em alguma cidade do interior, né? Que você vai aqui em Santa Isabel, aqui do lado, bem-vindo a Santa Isabel, aquela estrutura que existe nas entradas e saídas dos municípios, guarnecida ali com a guarda municipal, com câmera de fiscalização, né? Porque isso aí vai inibir, por exemplo, que o cidadão vem de fora, roubar um veículo aqui e possa levar para outras cidades. Né? Guarulhos ele é cercado pela Via Dutra, pela Fernão Dias, pela Ayrton Senna, são corredores aí de fácil, né, para fuga, rota de crime, roubo de cargas. Né? Então a cidade ela precisa ter isso. Né? Nas principais entradas e saídas do município você precisa ter, né, essa estrutura para você poder evitar que escoa, né, os veículos furtados ou roubados, inclusive o roubo de carga. Maravilha, Major. Major Edson Miguel, Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado em aceitar o nosso convite para debater. O senhor vai participar outras vezes aqui e parabéns aí pela coragem de entrar nessa disputa eleitoral. Eu que agradeço, né? E eu costumo dizer o seguinte, como você bem disse, durante os 30 anos, 8 anos na rua, a gente lidava com um ladrão que a gente não conhecia, porque eu costumo dizer e brincar até nas palestras que eu dou, que ladrão não tem chifre, ladrão não tem rabo e ladrão não tem cor. Então é muito mais fácil você lidar. As pessoas falam que tem corruptos no meio político, mas eles estiverem no meio corruptos não estão identificados. Muito mais fácil lidar do que pessoas desconhecidas. Então, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Obrigado, Major Edson Miguel.